E aí, meus amigos, tudo jóia? Professor Márcio Damasceno, professor discursivo aqui do Estratégia. É um prazer estar aqui para a gente falar sobre essa parte tão importante do seu concurso, que é a prova discursiva. Eu entendo que a nossa matéria ela só vai ser uma preocupação para vocês num período posterior, né? A gente sabe que as provas objetivas ocorrem numa data e as discursivas ocorrem numa data posterior, somente para aqueles que forem classificados na primeira fase, tá? Então, nem todos terão prazer de participar da fase discursiva. Então, eu creio que vocês só vão ter mais contato, ter maior preocupação com a prova discursiva depois de realizada as provas objetivas. Contudo, a gente fez questão de estar presente desde o primeiro momento para que vocês possam, desde já, terem disponível aí o estudo, as matérias, a forma como deverão se portar em relação a essa fase tão importante do seu concurso, tá? Como vai funcionar o nosso roteiro aqui hoje? Eu vou apresentar o edital, né, na verdade, alguns tópicos muito pontuais do nosso edital, para que a gente possa apresentar para vocês a fundamentação, a forma como nós iremos trabalhar tanto nos simulados quanto nos cursos. Depois eu apresentarei as questões, né, o enunciado das questões e depois a proposta de solução, que é uma referência que vocês podem utilizar para confrontarem com o texto que certamente produziram, beleza? A gente não vai poder se aprofundar muito nos aspectos teóricos das matérias cobradas nas questões, porque o nosso tempo é limitado e a gente tem, nos nossos cursos de discursiva, toda essa parte de conteúdo que acompanha cada uma das questões, tá? Então aqui, nos nossos cursos, a gente vai ter a questão, vamos ter a abordagem teórica, que é todo o material, né, toda a parte de substância da questão, todas as matérias cobradas, e depois a gente apresenta a proposta de solução, né? Assim que a gente trabalha, vocês vão ter, vocês são assinantes, ou vocês que adquiriram um pacote vão ter esse material disponível para consultarem a hora que desejarem. Tranquilo? Sem mais delongas, vamos começar. Peço desculpas também pela minha voz, né? Enfim, meio gripado, mas vamos tocar. Bem, como eu falei, vamos tratar aqui sobre o edital. Bem, para nível superior, que é o caso de vocês, são duas questões, beleza? Até aí zero novidade. Tranquilo? Cada questão vai valer 22,5 pontos, tá? Desses 22,5 pontos, 11,25 será para conteúdo e 11,25 será para aquilo que o edital denominou como o uso da língua portuguesa. Vamos falar aqui o uso da língua portuguesa. Que vai compreender o quê? Vai compreender o próprio uso correto da norma culta da língua portuguesa, né? Então vai entrar aqui aspectos gramaticais, mais a estrutura do seu texto, tá? Tá faltando coisa, né? Estrutura. Beleza, pessoal? Então, essa é a divisão da pontuação da sua questão. Meus amigos, antes de eu começar a fazer a explicação, vou passar aqui pelo edital que vai justificar isso aí, tá bom? Então, aqui ele fala que 50% vai ser do domínio dos conhecimentos específicos e os outros 50% serão para o uso da língua portuguesa, tá? E aí ele diz que o uso da língua portuguesa é o seguinte: capacidade da pessoa candidata de empregar norma culta, demonstrando domínio ortográfico, gramatical e textual. E ele diz que serão considerados aspectos como a estrutura do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, meus amigos, o edital, introdução, desenvolvimento e conclusão e coerência e coesão, que é considerado em todos os textos, tá? Então, qual é a mensagem aqui? O edital, ele não deixa margem de dúvidas, né? Não deixa margem para dúvidas. O seu texto ele tem que ser desenvolvido de acordo com a estrutura clássica do texto dissertativo, composto de introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse não é um formato que a gente utiliza, que a gente recomenda nos nossos cursos, porque normalmente as questões que versam sobre conhecimentos específicos, a banca ela não atribui pontuação para a estrutura, mas o CNU é assim. Já foi assim no CNU anterior e vai ser assim nesse CNU, tá? Então, todos os nossos textos eles vão ser estruturados em introdução, desenvolvimento e conclusão.
Uma outra coisa que não é comum também é o fato da banca disponibilizar, né, na verdade do edital atribuir 50% da nota para uso da língua portuguesa, né, que aí vai entrar a estrutura do texto, coerência e coesão. Essa é uma pontuação muito maior do que a pontuação média que as bancas atribuem para esses critérios por aí. Tá? Então, quando a gente fala de questões de conhecimento específico, tem banca que inclusive atribui valor zero para a estrutura do texto. A banca só faz descontos pontuais de língua portuguesa e olhe lá. No final das contas, a banca ela só está preocupada com se você respondeu corretamente ou incorretamente. Tem banca que é assim, tem concurso que é assim, né? Vamos falar concurso que é assim. No caso do CNU, não. É um concurso bem atípico, porque 50% dos pontos vão ser destinados ao uso da língua portuguesa, mas é isso. A regra é essa, nós temos que nos adaptar, tá? Infelizmente, pessoal, infelizmente, o que poderia servir para a gente de subsídio acabou não servindo. O que eu quero dizer? O CNU anterior, no que se refere à prova discursiva, foi algo lamentável, sob o ponto de vista da transparência. Por quê? Porque a banca, ela simplesmente não especificou como os pontos da prova discursiva foram atribuídos. Ela simplesmente, sua nota é 80 e pronto. Mas você não sabe o que você acertou, você não sabe o que você errou. Beleza, vamos recorrer. Aqui na estratégia eu nem participei nesse caso. Mas fizeram, né, a equipe fez mais de centenas de recursos. Todos os recursos foram indeferidos sem nenhuma justificativa, ou seja, a falta de transparência que ocorreu na correção preliminar ocorreu na correção definitiva, o que nos sugere que não houve nenhuma revisão, a banca simplesmente nem leu o que estava no recurso, tá? Então, infelizmente, nós, no que se refere à prova discursiva, nós saímos com as mesmas dúvidas que nós entramos para orientar os alunos quanto à prova discursiva, porque a banca simplesmente não especificou quais eram os objetos de pontuação da questão. Diferentemente do que ocorre em todo concurso, por exemplo, da banca Sebrasp, em que vai ter a pontuação de cada tópico, vai ter quanto você ganhou, né, quais foram os seus erros de língua portuguesa, vai ter especificado inclusive a linha e qual tipo de erro, tá? Nada disso, nem perto disso, ocorreu em relação à banca anterior. Então, nós saímos da mesma forma como entramos no que se refere à prova discursiva, beleza? Agora que a gente já fez esse comentário de natureza geral, vamos passar para as questões. Bem, a primeira questão é sobre gestão por competências, tá? Um assunto que sempre é lembrado. Bem, texto motivador, aqui no caso, não é necessário para que a gente responda aos tópicos, tá bom? Eu vou passar em branco. Primeira pergunta. A finalidade, né, esse aqui é o primeiro tópico, a finalidade de uma gestão de pessoas por competência do ponto de vista organizacional. Então, o pedido é que você fale sobre a finalidade, qual o objetivo. O tripé das competências, com o significado de cada elemento que o compõe, o tripé o compõe. 3 benefícios da gestão por competências para a organização. Então, aqui você vai falar para a organização. E o tópico 4, 3 benefícios da gestão por competências para os servidores públicos. Então, você vai falar sobre 3 benefícios, tanto para a organização quanto para os servidores públicos. Aqui, meus amigos, uma ideia de estruturação é você colocar um primeiro parágrafo de introdução, depois você fazer um desenvolvimento 1 com o tópico 1, desenvolvimento 2 com o tópico 2, e o desenvolvimento 3 com os tópicos 3 e 4, e aí partir para a conclusão, tá? É uma divisão, é uma sugestão, mas vocês adotem a que vocês entenderem melhor. Vamos ver como eu respondi a essa questão. Esse aqui é o meu parágrafo introdutório. Eu vou apresentar uma noção para o leitor do que é a gestão por competências, tá? Aqui é uma introdução que utiliza a técnica da definição. A gestão por competências constitui um modelo estratégico centrado na valorização e integração das capacidades individuais ao alcance dos objetivos institucionais.
impulsionando o desempenho, a competitividade e a sustentabilidade organizacional. Beleza. Essa aqui é a minha introdução. Agora vamos para o desenvolvimento 1 aqui. Ademais, consiste num processo que objetiva dotar a organização de pessoas com as capacidades desenvolvidas, capazes de promover o alcance dos objetivos institucionais. Tá? Então aqui eu começo meu período com o uso de um conectivo, é importante para assegurar a progressividade textual. Tá? Com efeito, que também, né, com essa mesma finalidade, realmente, né, as competências individuais sustentam as competências organizacionais, permitindo auferir competitividade atual e futura e oferecendo à instituição um sentido de continuidade e sustentabilidade. Dessa forma, é importante que a gestão por competência seja alinhada à estratégia, missão, visão, valores e objetivos institucionais, de modo a garantir que todos os esforços se orientem ao desenvolvimento e aprimoramento das capacidades necessárias e, por consequência, aos resultados pretendidos. Além disso, permite estruturar as atividades das áreas das equipes da organização conforme as competências requeridas, bem como definir os perfis profissionais necessários à instituição. Por fim, favorece o gerenciamento do gap de competências existentes, buscando minimizá-lo ou eliminá-lo. Gap, como é uma palavra de fora, né, eu utilizo entre aspas. Beleza, pessoal? Vamos seguir. A essência desse modelo é simbolizado pela existência do tripé das competências, representado pelo acrônimo CHA, formado pelas iniciais das palavras conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento é o saber, aquilo que as pessoas adquirem nas escolas, universidades, livros, trabalho ao longo da vida. Por sua vez, a habilidade é o saber fazer, o que efetivamente é aprendido e aplicado no cotidiano, correspondendo à prática da teoria assimilada. Finalmente, a atitude é o querer fazer, que determina se os indivíduos irão ou não exercitar as habilidades relacionadas aos conhecimentos adquiridos. Quanto aos benefícios da gestão por competência para a instituição, então aqui a gente fala para a instituição, né? E depois eu falo aqui em relação aos servidores públicos. Citam-se, observe aqui o uso de enumeração, né? Eu vou fazer a utilização de uma enumeração, aqui eu começo com os 2 pontos, né? Os elementos dessa enumeração são separados por pontos e vírgulas, tá? Como está aqui, tá bom? Observe também o uso do paralelismo, né? Citam-se a implementação, né? O avanço, o aprimoramento, a elaboração, tá? Isso é importante. Citam-se a implementação da meritocracia mediante critérios objetivos e transparentes de promoção e movimentação, a elaboração das ações de recursos humanos vinculados à estratégia organizacional, o aprimoramento do desenvolvimento global da entidade e o avanço no desempenho funcional. Por sua vez, em relação às vantagens para os servidores públicos, destacam-se: mesma coisa, a possibilidade de crescimento profissional, com base no mérito, a clareza do desempenho esperado das competências requeridas e a obtenção de capacitação direcionada ao trabalho. E aqui é a nossa conclusão, né? Dessa forma, ao adotar a gestão por competências, adotar a gestão por competências potencializa o desempenho institucional, pois promove um ambiente organizacional meritocrático, transparente e eficaz, além de valorizar continuamente o desenvolvimento profissional dos servidores. Tá? Então, meus amigos, na conclusão, não é esperado que você apresente fatos novos, e aí a gente vai fazer sempre uma conclusão por retomada. Você vai retomar alguns pontos do seu texto, reafirmar, falar aquilo que você já disse com outros termos, tá? Não tem essa ideia de proposta de intervenção, nem tem nada disso, tá? A menos que o texto dissertativo que for apresentado para você seja numa pegada mais argumentativa e não expositiva, mas não é isso que se espera, tá? A gente até teve uma mescla no CNU, se não me engano, a área 7 cobrou um tema sobre sistema prisional, que foi ali tangenciava a dissertação argumentativa, mas não se espera que isso ocorra no concurso de vocês, né? Beleza? Tranquilo? Então, nós já falamos aí sobre o nosso primeiro tema, vamos para o segundo, tá bom? Bem, licitações é uma matéria muito importante, sempre muito lembrada. Eu vou tentar trazer simulado sim, simulado não, a questão sobre licitações, tá bom? Bem, sobre a 14133, quais as modalidades de licitações apresentadas na referida lei, tá? Então, modalidades, tá? Atenção. Qual a modalidade que não existia na lei anterior? Apresente seu conceito, hipótese em que é aplicável e suas etapas. Então, pessoal, esse tópico B,
ele se desdobra em em 4 perguntas, né? B1, qual a modalidade? B2, o conceito. B3, hipótese em que é aplicável. E B4, as suas etapas. Beleza, pessoal? Então, é um tópico que se desdobra em outros 4 tópicos. Beleza? Vamos seguir. As modalidades de licitação referem-se ao rito, ao procedimento empregado para realizar uma licitação. Entre essas modalidades são atualmente definidas em função da natureza do objeto e encontram-se expressamente previstas na nova Lei de Licitação, a Lei 14.133 de 2021. Então, observe aí como eu faço uso, como eu apresento o número da lei, né, o nome da lei. Poderia também colocar a Lei de Licitações e Contratos, tá, pessoal? Não é necessário que você lembre o nome da lei, o número da lei, digo, tá? Poderia botar a Lei de Licitações e Contratos, né, e depois botar só LLC e por aí vai, tá bom? Aqui nesse primeiro período, eu defini o que são modalidades de licitação, né? E aí eu coloco essas modalidades são atualmente definidas em função da natureza do objeto, porque isso aqui foi uma mudança, né? A 866, as modalidades eram definidas em função do valor, né? Até tal valor, convite, depois tomada de preço, depois concorrência, enfim. Esse era basicamente o critério. A 14.133, ela apresenta como critério para a adoção, para a escolha da modalidade, a natureza do objeto. Por exemplo, bens e serviços comuns. Não tem o que pensar, é pregão, né? Então, esse é um exemplo de como você define a modalidade com base na natureza do objeto, beleza? E aí, bem, né, aqui é como se fosse a minha introdução, nesse primeiro período. Isso, na verdade, é primeiro e segundo período, né? E aí, bem, né? E aí eu vou responder ao primeiro tópico. Por meio desse instrumento legal, foram estabelecidas as seguintes modalidades: concorrência, pregão, concurso, leilão e diálogo competitivo, que é a nossa nova modalidade, né? Todas as outras, elas já existiam. O pregão não estava previsto expressamente na 866, mas tinha legislação própria, se não me engano, é a 12.520, né, alguma coisa assim. Vocês devem lembrar melhor do que eu. Mas, enfim, era a lei do pregão. Atualmente, o pregão ele já foi incorporado na Lei 14.133, tá bom? Bem, desse grupo, a novidade em relação ao anterior é o diálogo competitivo. De acordo com a Lei 14.133, trata-se de modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras, em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de desenvolver as suas necessidades, devendo os licitantes apresentarem proposta final após o encerramento dos diálogos. Então, pessoal, o diálogo competitivo é uma modalidade que a administração não sabe exatamente qual a melhor forma de fazer um determinado, de construir uma determinada solução. Então, ela chama ali os especialistas para que possam construir essa solução em conjunto, tá? Pega o bizu com o pessoal. Beleza? Ainda segundo a nova lei de licitações, a modalidade nova, que já não é mais tão nova, né, mas tudo bem, está aí desde 2021, a modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração verifica a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer as suas necessidades. Além disso, é também necessário que o objeto a ser contratado envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, a impossibilidade de o órgão ou entidade ter a sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado, e a impossibilidade das especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Segue. Quanto às etapas, são basicamente as seguintes. Aí é um parágrafo um pouco mais extenso, né? Divulgação do edital, você vai chamar, né, o pessoal, em que se estabelecerá o prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação. A pré-seleção, etapa em que a administração selecionará todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos. E os diálogos propriamente dito, que é a conversa, as reuniões, né, com os licitantes previamente selecionados, né, pré-selecionados, e a identificação da solução ou das soluções que atendam às necessidades da administração. Beleza, até aqui a gente fechou, né? Conseguimos fechar aqui do que é que a gente precisa. Beleza. Posteriormente, com a conclusão do diálogo, inicia-se a fase competitiva, que aqui parece mais com as outras modalidades de licitação, né, pessoal? Fase competitiva.
na qual ocorrerá a divulgação de edital, contendo especificação da solução, que atende às necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa. Após os licitantes pré-selecionados apresentarem suas propostas, haverá o julgamento e a escolha da proposta vencedora. Então, essa parte final aqui, ela se assemelha às demais modalidades de licitação. Tranquilo? A novidade realmente é essa fase preliminar, em que a solução ela vai ser criada, né? Que a solução vai ser proposta. Conclui-se, portanto, que o diálogo competitivo fortalece a eficiência administrativa ao permitir contratações mais adaptadas, inovadoras e alinhadas às reais necessidades da gestão pública. Que é uma conclusão meramente formal, né, pessoal? Só para não deixar faltar, né? Não se acrescenta fato novo, não se acrescenta nada de muito relevante, mas é a estrutura que proporciona, né, que atende primeiramente ao que pede o edital e que proporciona a coesão, coerência, na verdade a coesão que o edital exige. Tranquilo? Bem, nós fechamos aqui o nosso primeiro simulado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo por meio do meu Instagram, prof.marcio.damasceno. E é isso. Desejo a vocês força, foco nos estudos. Nos vemos na próxima. Forte abraço.